E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje tá frio e eu continuo de touca, mas isso é de menos. Fique à vontade, já se inscreva no canal. Eu sou o professor Eristeu, sou PEB1 aqui do estado de São Paulo e nesse canal aqui nós damos dicas de filmes, dicas de livros, dicas de como você se preparar aí para ter uma boa nota e passar de ano e, acima de tudo, aprender. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta, um aluno fez uma pergunta, um seguidor aqui, sobre trabalhos escolares. Ele fez especificamente sobre você fazer a produção de um texto descritivo. Eu estou olhando aqui que eu estou com a minha bolacha que eu trouxe, vou deixar ela aqui, o meu lanchinho. Mas enfim, eu vou responder a pergunta e dizer o que eu acho de usar ou não usar o chat GPT nos trabalhos escolares. Então fica comigo que esse vídeo vai ser muito importante. Fica aí, hein? Bom, antes de eu dizer minha opinião, quero dizer para você que já faz mais de 26 anos que eu estou em sala de aula, né? Então já é um tempo aí razoavelmente considerado, né? São mais de 2 décadas e meia, né? Isso mesmo, década é 10, então 10 anos, 20 anos e agora já fez 26 anos que eu atuo na área de educação. Então eu já acompanhei aí várias coisas, né? Eu lembro que uma das grandes embates, né, que eu tive foi quando a ideia de usar ou não usar o celular em sala de aula. Ainda existe colegas professores, algumas pessoas que comentam que não deve usar, mas eu lembro que essa foi uma dos momentos assim que eu tive que colocar toda a minha potencialidade, todos os meus argumentos a favor. Eu lembro também da questão de uso de calculadora, uso de boné em sala de aula, fazer filas, enfim, várias coisas. Educação sexual nas escolas, ter educação, não ter educação, enfim, nesse período aí eu já passei por N situações. E situações, por exemplo, final de ano, onde o aluno deveria ser reprovado, não reprovado, mas ele ficou numa matéria, ele ficou em 2, enfim, foram muitos temas e muitas discussões tidas como polêmica aí durante esse tempo. E atualmente o que se tem conversado é usar ou não usar o chat, essa inteligência artificial, né, que a gente chama AI, né, inteligência artificial, ou IA também, né, tanto faz, porque como é em inglês você fala AI ou IA, enfim, mas é inteligência artificial nos estudos e mais especificamente para fazer trabalho. Eu lembro que a história de fazer trabalho, bem lá no início, os alunos pegavam aquela folha sulfite, esqueci o nome da folha agora, mas enfim, aquela folha almaço, acho que é isso, e aí ele fazia o trabalho e escrevia à mão lá. Na verdade, em muitos casos era simplesmente uma cota. Deixa eu te contar uma cópia. Deixa eu te contar um caso que aconteceu na universidade. Não vou falar a universidade, se você quiser saber qual universidade, vai ter que assistir aí os meus vídeos, que em algum dos vídeos eu falo onde que eu fiz a minha graduação. Mas dentro da universidade eu lembro que no curso de filosofia tinha um professor que pedia trabalhos, né? E os alunos de filosofia, os alunos colocavam receita dentro do trabalho. Então os alunos copiavam parte do trabalho, no início, por exemplo, e depois no meio ali eles colocavam receita mesmo, receita de bolo, receita de qualquer tipo de receita, e o professor dava nota, ou seja, o professor não lia o trabalho, ele simplesmente pedia para os alunos fazer o trabalho, mas ele não lia o trabalho. Porque imagina um professor aí que tem
muitos alunos e cada aluno faz aí, sei lá, 20 páginas. Então são muitas páginas, sem contar que quando você vai corrigir um trabalho, as letras são diferentes, né? Se a pessoa fizer a caneta ali, manuscrito. Mas enfim, é o fato que aconteceu. E eu lembro que muitos alunos, durante essa caminhada, entregaram trabalho para mim, trabalhos que foram praticamente cópia, né? Ou seja, mas não ajudou em nada? Talvez ajuda na questão da coordenação motora. Ou quando você está copiando, você acaba guardando o conteúdo. Mas além disso, eu acho que não resolve. Mas então agora a nova discussão é usar essa inteligência, essa tecnologia para os trabalhos. Eu vou dizer para você, na minha opinião, eu já uso eu já uso essa tecnologia em vários momentos: planejamento de aula, texto, postagem nas minhas redes sociais. Eu tenho algumas lojas, né, que eu vendo na internet. Então eu tenho algumas lojas e nessas lojas eu preciso fazer, por exemplo, descrição do produto. Então pego e coloco lá, escrevo uma frase e eu escrevo apenas o nome do produto, por exemplo, relógio Smartwatch D20, P80, enfim, escrevo o nome do produto e aí o chat vai lá e faz a descrição e convida a pessoa para fazer o pedido. Então eu já uso para relatório, enfim, uso para um monte de coisas que está facilitando a minha vida. Porque se você olhar assim, com bastante calma e ser bastante racional, existem muitas coisas que a gente faz que são repetidas, são coisas mecânicas. Por exemplo, eu espero que daqui a um tempo esse chat consiga fazer, por exemplo, chamada dos alunos, né, e preencher a chamada, que é uma coisa que eu acho que muito estranho, a gente tem que fazer chamada todos os dias, né? Deveria ter um mecanismo aí para ser uma coisa mais automática. Ou seja, se eu uso para fazer os meus trabalhos, se eu uso para facilitar a minha vida, é claro que eu recomendo que você também use. Preste atenção a coisa. Existe alguém que falou, eu não me lembro quem, que mais importante do que a resposta é você saber formular a pergunta. Então, para você usar esse chat, você precisa saber fazer corretamente a pergunta. Se você não souber fazer corretamente a pergunta, ele não vai te dar uma resposta satisfatória. Então, na minha opinião, é muito importante que você comece a usar essa tecnologia o quanto antes. Então, todos aqueles trabalhos que o professor pede, que seja uma coisa que você percebe que é mecânica, que é uma cópia, aí você vai lá e simplesmente pede para ele fazer o trabalho. Isso é diferente de estudar, tá? Isso é diferente de estudar. Então vamos dizer que o professor pede lá para você fazer um texto descritivo. Aí você digita lá no seu chat e diz, faça para mim um texto descritivo sobre tal coisa, né? Pede aquele enunciado do professor lá, aquilo que o professor está pedindo. Então você coloca lá e pede para ele fazer. Isso não tem nada a ver de você aprender a fazer o texto descritivo. Eu estou falando de texto descritivo porque foi naquele vídeo que eu fiz, que vai aparecer desse lado ou desse lado, onde que o aluno fez a pergunta sobre texto descritivo e aí eu falei para ele usar então o chat. Tá bom? Ou seja, nós estamos num momento diferente, um momento muito especial, onde que nós podemos usar o nosso tempo para fazer coisas mais criativas e deixar aquelas coisas mais mecânicas, mais burocráticas para a inteligência artificial. Espero que eu consiga ter respondido a pergunta, espero que você se inscreva no meu canal. São mais de 600 vídeos, são mais de 3 anos aí produzindo conteúdos. No nosso canal, como é na área de educação, não tem muitos inscritos, mas se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Um forte abraço, até a próxima, fui, tchau!